muito especial. Hoje comemoramos o centenário da chegada de Leonora Armstrong ao Brasil. Eu sou a Lara, sou apresentadora do evento de hoje. Primeiro nós vamos fechar os olhos e sentir o amor e a unidade, o desprendimento e a pureza de 5 crianças das 5 regiões do país, representando a sua união, todo louvor a Deus, o Senhor dos mundos. Amigo, não descuideis das virtudes com as quais fostes dotados, nem sejas negligentes ao vosso alto destino. Que sopram ao amanhecer, as águas que fluem suavemente, das quais deve depender a própria vida de todos os homens, as letras escritas em teu pergaminho sagrado. Ó Deus, educa estas crianças. Elas são as plantas de teu palmar, as flores de teu prado, as rosas de teu jardim. Permita que sobre elas caia tua chuva, e que o sol da realidade brilhe sobre elas com teu amor. Permite que tua brisa as refresque, para que elas sejam treinadas, cresçam e se desenvolvam, e manifestem a maior beleza do ajudador, do anjo compassivo. Dize Deus, é suficiente para todas as coisas, acima de todas as coisas, e nada nos céus ou na terra, a não ser Deus, é suficiente. Em verdade, Ele é em si o próprio, o conhecedor, o sustentáculo, o todo-poderoso. Ó Barbie. Bem-aventurado é o lugar, a casa e coração. Bem-aventurado a cidade, a montanha e o refúgio, a caverna e o vale, a terra e o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito menção de Deus. E o celebrado seu louvor, e o celebrado seu louvor. Ó meu Deus, une os corações de teus servos, e reveles teu grande plano, que sigam teus mandamentos e permaneçam firmes em tua lei. Ajuda-os em seus esforços, e concede-lhes o poder de te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do teu conhecimento. E com teu amor alegra seus corações em verdade. Tu és seu amparo e seu Senhor. Agora nós vamos ao local do território brasileiro em que Dona Leonora desembarcou pela primeira vez no dia 1º de fevereiro de 1921, no porto de Rio de Janeiro. Quem vai nos apresentar o local e mostrar a placa erguida em homenagem à nossa pioneira é a amiga Daniele.
significa ter um propósito tão nobre, capaz de mudar a história e, para isso, mudar-se de país, tocando corações e transformando as formas de pensar e agir no mundo. Pois há exatos 100 anos e com uma bagagem repleta de ideais, desembarcava aqui, no porto da cidade do Rio de Janeiro, Leonora Armstrong, uma jovem nova-iorquina que se tornaria a pioneira da fé Bahá'í no Brasil. A fé Bahá'í, uma religião global e estabelecida em diversos países, cujo princípio fundamental é a unidade de todos os povos e religiões, enxerga a Terra como um só país e os seres humanos seus cidadãos. Nascida no Irã há 177 anos, a religião possui hoje significativo status consultivo na Organização das Nações Unidas e vem se tornando uma das mais divulgadas e propagadas religiões do mundo. Enamorada pelos ensinamentos de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, foi que Leonora, de apenas 26 anos na época, deixou o inverno dos Estados Unidos, desembarcando aqui, em pleno carnaval carioca, para compartilhar uma religião que haveria de transformar as bases moral, espiritual e social de toda uma nação. O que seria uma viagem com recursos financeiros para apenas 3 semanas se tornou uma vida de dedicado trabalho humanitário. Leonora tinha verdadeira paixão pelo serviço social e morou em diversos estados brasileiros. Ficou conhecida como a enfermeira dos pobres no Nordeste do país após enfrentar uma epidemia de cólera e tifo na região, enquanto distribuía comida, roupas e remédios aos doentes. Com apenas algumas lições de português que recebeu ainda no navio que a trouxe, Leonora também foi a responsável pela tradução dos primeiros livros bahá'ís para o português. Textos sagrados sobre justiça, igualdade social e a vivência harmoniosa com a religião como um remédio eficaz para a cura dos males da sociedade. Durante a Revolução Iraniana de 1979, muitos bahá'ís persas se refugiaram aqui no Brasil por motivo de perseguição religiosa, o que tornou a fé Bahá'í cada vez mais conhecida, não só aqui no país, mas em todo o mundo. E no início da década de 80, foi inaugurada a placa no Pier Mauá, que celebrava os 60 anos de chegada de Leonora Armstrong ao país. Um grande marco para uma religião que já havia enfrentado tantos desafios e perseguições. A comunidade Bahá'í do Brasil é composta por aproximadamente 6.000 bahá'ís e se tornou o legado vivo do trabalho incansável de uma dedicada mulher. Hoje, imbuídos dos mesmos ideais que aquela jovem pioneira, os bahá'ís brasileiros se organizam de aldeias indígenas, zonas rurais e centros urbanos, a fim de construir uma sociedade mais justa e equitativa. A todo momento, encorajados a exercer um abdicado espírito de serviço através de programas de desenvolvimento humano e social por todo o país.
amigos. Por fim, seremos agraciados com a apresentação do amigo e historiador Bahá'í Gabriel Marques. Leonora Sterling Roosapple, mais tarde Armstrong, nasceu nos Estados Unidos, na pequena cidade de Hudson, vizinha Nova York, em 23 de junho do ano de 1895, e veio a falecer no Brasil, na cidade de Salvador da Bahia, em 17 de outubro do ano de 1980, em seus 85 anos de idade. Sua importância histórica, naturalmente, se deve ao fato dela ter sido a primeira Bahá'í, a primeira pessoa que veio residir na América do Sul como uma pioneira, né? Alguém que veio trazer e difundir os ensinamentos de sua santidade Bahá'u'lláh. Esta sua decisão de vir para a América do Sul, especificamente para o Brasil, lhe rendeu o título de a mãe espiritual do Brasil e da América do Sul. Naturalmente, nossa geração, que ainda está muito próxima, né, de sua vida e de seu passamento, não temos uma apreciação na perspectiva correta, né, de seu significado e de sua influência no decorrer do tempo. Isso somente futuras gerações poderão fazê-lo com maior propriedade. O início desse século experimentou dias muito difíceis, né? Devemos recordar que 1919 foi apenas 1 ano, 2 anos após a Primeira Grande Guerra Mundial, que ceifou a vida, né, de milhões de pessoas. Foi também um período que experimentou a pandemia da gripe espanhola, que ceifou milhares de outras vidas em todo o continente europeu e também algumas em outros continentes, decorrentes desse episódio. Devemos também lembrar que era um período em que as mulheres não tinham o costume de viajar, especialmente a sós, não só nos Estados Unidos e Europa, mas muito especialmente nos países da América do Sul. Leonora havia participado da Convenção de Nova York, na qual foram desveladas, foram pela primeira vez, né, mostradas aos Bahá'ís dos Estados Unidos e Canadá essas epístolas que foram escritas por Abdu'l-Bahá, um conjunto de cartas, mais tarde designadas como as Epístolas do Plano Divino, que foram epístolas nas quais ele desenhou um plano para a conquista espiritual do planeta. Nessas cartas ou nessas epístolas, Abdu'l-Bahá convocava os Bahá'ís a seguirem o exemplo dos apóstolos de Cristo, que nos seus primeiros dias dispersaram-se por todas as regiões do mundo e fizeram deste mundo um outro mundo. Da mesma forma, Abdu'l-Bahá convocava os Bahá'ís americanos a dispersarem-se por todas as partes e citou nominalmente vários países, incluindo as repúblicas sul-americanas, citou o Brasil e especialmente a cidade da Bahia. E as mulheres, muitas mulheres, se levantaram em resposta ao chamado de Abdu'l-Bahá e se dispersaram por todas as regiões. A primeira a vir à América do Sul foi Martha Root. Ela desembarcou no Brasil nos primeiros dias de agosto do ano de 1919, na cidade de Belém do Pará, e percorreu as cidades de Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador,
Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Em cada uma dessas cidades, Martha Ruth se entrevistou com autoridades, jornalistas, deixou artigos nos jornais, deixou livros nas bibliotecas. E Martha Ruth, ao deixar a cidade de Santos, foi para a cidade de Montevidéu, dali seguiu para Buenos Aires, depois Mendonça, na Argentina, cruzou os Andes no lombo de uma mula, chegou ao Chile, na cidade de Valparaíso, e dali subiu pela costa Pacífico, passando pelo Peru, retornando aos Estados Unidos pelo canal do Panamá, Cuba e Estados Unidos finalmente. E Martha Ruth, quando esteve na cidade de Santos, em seu último dia de estadia no Brasil, 3 teosofistas foram procurá-la no hotel, estavam muito entusiasmados, eles diziam inclusive já ter lido em anos anteriores algo sobre Baha'u'lláh e estavam muito animados. E Martha Ruth retornou aos Estados Unidos, mas manteve contato com eles. E eles foram os primeiros a traduzir e publicar no Brasil um pequeno livreto, né, que se usava muito no ensino nos Estados Unidos, intitulado Número 9, tinha um número 9 na frente. E nos Estados Unidos eles chamavam aquele pequeno livreto de Big Ben e Little Ben, porque havia um maiorzinho que era o Big Ben e havia esse pequenininho que era o Little Ben. E eles traduziram o Little Ben, tinha o número 9 na frente, e publicaram 5.000 exemplares e enviaram inclusive um certo número para Martha Ruth, que se encontrava nos Estados Unidos. E nessa correspondência eles pediam que, por gentileza, enviasse alguém para poder aprofundá-los na causa. Leonora, que havia participado com Martha Ruth da Convenção de Nova York no ano de 1919, escreveu de lá mesmo da convenção uma carta para Abdu'l-Bahá, expressando o seu desejo de sair como pioneira para qualquer lugar do mundo que fosse necessário. Na resposta, Abdu'l-Bahá, o mestre, escreveu para ela dizendo que desejava que ela pudesse se tornar uma médica espiritual para curar os enfermos da enfermidade do ego e da paixão com a panaceia divina. Esse era o desejo que ele expressou a ela. Quando Martha Ruth retornou aos Estados Unidos, Leonora viu uma epístola de Abdu'l-Bahá dirigida a Martha Ruth, na qual o mestre dizia que dessa viagem de Martha Ruth resultaria grandes frutos, produziria grandes frutos no futuro. E Abdu'l-Bahá expressou o desejo de que outros pudessem também seguir o exemplo de Martha Ruth, vindo aos países da América do Sul para dar continuidade ao seu trabalho. Então, Leonora foi procurar entrar em contato com Martha Ruth para saber e expressar o desejo de ver o que podia ser feito. Leonora, ao entrar em contato com Martha Ruth para saber como foi a viagem, etc., Martha Ruth mostrou a ela uma carta recebida dos teosofistas de Santos, onde eles expressavam o desejo de receber alguém que pudesse aprofundá-los nos ensinamentos da nova fé. Naquele tempo, o país que se mostrou inicialmente mais promissor aos olhos de Martha Ruth era a Argentina, onde houve a participação de grandes jornalistas, intelectuais, em muitas das palestras que ela realizou, especialmente em Buenos Aires, e havia um entusiasmo muito grande. Mas, com a chegada desta carta dos teosofistas de Santos, Martha Ruth disse: Leonora, melhor que você vá para o Brasil. Naturalmente, com um pedido dessa natureza, um pedido de alguém que pudesse aprofundá-los na fé, não houve dúvida. Leonora disse: vou para o Brasil. Só que
o pai de Leonora, os parentes, amigos começaram a colocar dúvida. Leonora, você não conhece o idioma, você não conhece o país, não conhece ninguém lá, por que não é costume viajar para um lugar tão distante? A ideia que se tinha do Brasil e da América do Sul naquele tempo, com exceção de uma ou outra cidade, é de que era uma grande selva, então começaram a desanimá-la. Mas ela estava com o coração, incontido, de desejo de poder sair e atender ao chamado do mestre. Leonora se encontrava ali em Nova York e soube que May Maxwell, uma Bahá'í proeminente naquele tempo, estava em Montreal, onde ela vivia, e Leonora resolveu fazer uma visita para May Maxwell. E chegando na visita, visitando May Maxwell inclusive estava enferma, mas May Maxwell se levantou, sentou na cama e ouviu Leonora e no final disse: Leonora, o que está esperando? Vá! E Leonora respondeu: irei e pegarei o primeiro navio. E assim foi. Leonora retornou à cidade de Nova York e começou a fazer os preparativos de sua viagem ao Brasil, com o apoio de Martha Roots, que lhe deu um grande baú com roupas de cama, utensílios de cozinha, incluindo um pequeno tapete para que ela pudesse fazer as suas orações, e um presente especial que era um fio de cabelo de Baha'u'lláh, que Leonora guardou como um tesouro precioso ao longo de sua vida. Bom, assim Leonora comprou seu bilhete e embarcou em direção ao Brasil, pegando o navio SS Vasari, no dia 15 de janeiro do ano de 1921, e desembarcando no porto do Rio de Janeiro, naquele tempo ali na Praça Mauá, desembarcando então no Brasil na manhã do dia 1º de fevereiro de 1921. E ela relata então o misto, o turbilhão de sentimentos, que permeou seu coração, sua mente, sua alma naquela manhã. Por um lado, maravilhado com a vista do Rio de Janeiro, e por outro lado, preocupada, sem saber o que encontraria neste vasto país. E Leonora relatou os momentos de sua chegada de uma maneira muito bonita, ela poética. Ela disse: suaves nuances de rosa e violeta da formosa Baía de Guanabara, e logo os dourados raios do sol nascente que pareciam simbolizar o nascer de um novo dia, de um glorioso novo dia. Isso trouxe arrebatamento e alegria, júbilo ao coração daquela jovem pioneira que chegava ao nosso país. Mas, por outro lado, enquanto o navio SS Vasari se aproximava do porto, outros sentimentos também permearam seus pensamentos. E ela disse, por exemplo, o que uma jovem de 25 anos, sem conhecer o idioma, sem conhecer ninguém nesse vasto país, poderá realizar? Ela não tinha ninguém que a esperasse, não conhecia ninguém, exceto a jovem Aida Haines, quem ela conheceu no navio. Era uma jovem que tinha morado nos Estados Unidos durante algum tempo e que retornava, e que esperava retribuir a Leonora de alguma forma a boa acolhida que ela teve nos Estados Unidos. E então a Ida era a única pessoa quem ela conhecia e que agora se prontificava a ajudá-la em sua chegada no Brasil. E ao desembarcar no porto, na Praça Mauá,
Leonora olhou ao redor, viu os passageiros, né, desembarcando, sendo abraçados, ela só, naquele novo ambiente, mas ela se recordou das palavras de Baha'u'lláh, né, de que as hostes do concurso supremo, tal como prometido por Abdu'l-Bahá, estava acompanhando a todo aquele que se levantasse para o serviço da causa de Baha'u'lláh. Então, de maneira que ela não estava sozinha, essa consciência de que ela não estava sozinha, essa certeza de que as hostes do concurso supremo estavam com ela, tal como prometido nos escritos de Baha'u'lláh e também de Abdu'l-Bahá, né, a confortaram e a deixaram mais tranquila. Bom, talvez possamos revisar um pouco, né, a história de Leonora, da infância e juventude. Leonora se formou na Universidade de Cornell, em Nova York, como professora. Ela estudou latim, sabia o alemão, havia aprendido também o esperanto, né? E veio de uma família com um trabalho social muito grande. A mãe de Leonora, Grace Stirling, era uma poetisa, escritora, foi diretora de uma instituição social na cidade de Hudson, foi a fundadora do Clube de Mulheres, né, tinha um destaque muito grande naquela cidade. O pai de Leonora também ajudava nessa instituição, mas a mãe de Leonora veio a falecer quando Leonora tinha apenas 5, 6 anos de idade e sua irmã, Alit, tinha 3, 4 anos de idade. E isso impactou muito na vida das duas e elas acabaram sendo criadas pela avó materna, Leonora Georgiana Stirling, já que o pai de Leonora acabou entrando em depressão, se tornou alcoólatra e não tinha como fazer um acompanhamento mais de perto daquelas duas crianças. Leonora foi a grande tradutora dos escritos de Baha'u'lláh, dos escritos bahais, para o português e também no início para o espanhol. A qualidade de suas traduções é invencível, né? Insuperável. Até hoje, as suas traduções são tidas como de elevado nível, com um grau de acurácia impressionante, né? E temos que lembrar que traduzir escritos sagrados não é uma tarefa comum, né? E requer um cuidado, uma atenção, né, para que o sentido original possa ser transmitido não só à presente, mas também às futuras gerações. E as traduções de Leonora são de uma perfeição impressionante. O primeiro livro publicado no Brasil, como livro, tiveram também alguns livretos, no ano de 1922, né, na cidade de Santos, mas há que recordar também o primeiro livro, As Palestras de Abdu'l-Bahá em Paris, publicados no ano seguinte, na cidade de Belém, com a ajuda de um teosofista local. Depois, em 1928, o livro Baha'u'lláh e a Nova Era. Esse livro foi traduzido também por Leonora para o espanhol. Foi o primeiro livro publicado em espanhol, também foi tradução de Leonora. Leonora ainda traduziu para o espanhol o livro Kitab Gan, o livro da certeza, que também foi traduzido para o português. E temos hoje um volume imenso de livros, todos eles traduzidos por Leonora Armstrong. Temos que lembrar que a tradução e publicação de livros naquele tempo não é como nos dias atuais, que nós temos a vantagem de ter o computador, programas de edição, né, e gráficas que fazem a publicação
até mesmo de pequenas tiragens, mandando por e-mail, por internet, os arquivos eletrônicos. Naquele tempo, Leonora fazia a tradução utilizando papéis rascunho, às vezes sobras de papel já utilizados. Ela utilizava o verso dos papéis, né, que hoje poderíamos dizer que foi uma grande ecologista com uma consciência enorme do valor e a escassez de recursos, não é? Ela fazia essas traduções à mão, depois isso então era levado à gráfica, né, que fazia a composição dos textos, utilizando naquele tempo linotipos, né? Se imprimia uma primeira versão do livro para que se fizesse a revisão e as correções, né? E cada página então era uma placa individualizada com linotipos, né, que depois então era impresso página por página, né? Mais tarde, naturalmente, o processo se tornou não mais manual, mas mecânico, não é? E hoje temos então um outro tipo de produção, mas naquele tempo a publicação, né, de um livro tomava muitos meses, às vezes alguns anos. Dona Leonora foi também uma das primeiras tradutoras dos escritos barrais para o braille. No mundo barrai existiam talvez 2 ou 3 tradutores, um no Japão, não é? Onde havia também uma escola de cegos, e no Brasil, Dona Leonora se tornou uma colaboradora muito próxima da fundação do Livro para o Cego, que era o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Dona Leonora morou por muitos anos no Rio de Janeiro e apenas por volta do início do ano 1960, ela se trasladou para a cidade de Juiz de Fora, muito próxima ao Rio de Janeiro, o que facilitava, né, suas idas e vindas, especialmente relacionadas com as publicações dos escritos barrais para o português. Dona Leonora, como eu mencionei, tinha um apreço muito grande pelo trabalho social. Quando ela residiu na Bahia, especialmente entre os anos 1923 ao ano 1930, ela teve também muitos trabalhos sociais. Ela abriu de início, por volta do ano 1925, uma pequena escola que abrigava crianças de rua. Ela pagou as próprias professoras, cuidava da educação, com a ajuda de alguns médicos locais, dava apoio a essas crianças. E ao final, quando ela não pôde mais manter aquela pequena escola, ela adotou inclusive 2 daquelas crianças. Essa escola funcionou no comércio aqui da cidade de Salvador, onde ela alugou um pequeno prédio. No primeiro andar funcionava um restaurante, no segundo andar havia uma biblioteca para que após o almoço, então, as pessoas pudessem sentar e ler, e tinham ali muitos livros barrais. E no terceiro andar funcionava a escola, abrigo, né, dessas crianças, cerca de 20 e poucas crianças. Dona Leonora, no final dos anos 1920, né, ela também residiu no Ceará. E lá ela foi reconhecida por seu trabalho social como a enfermeira dos pobres. Ocorreu de ter tido uma pandemia de cólera que afetou, enfermou e vitimou muitas pessoas, e Dona Leonora levava comida, levava roupa, levava remédios, o que lhe rendeu o título de enfermeira dos pobres. E Dona Leonora viajou extensivamente por todo o país, né? De Porto Alegre a Manaus, né? Na sua grande maioria, viagens de ônibus, né? E quando não, de barco, né? Era extremamente econômica,
né, com os recursos, não só dela, mas com os recursos em geral, também da fé, né? Ela sempre autossustentável, e foi também a primeira a ver e a ajudar na construção da ordem administrativa, não só no Brasil, mas também na América do Sul. Dona Leonora foi membro da primeira Assembleia Espiritual Local dos Baha'is da Bahia, que foi a primeira da América do Sul, no ano de 1940. Depois, alguns poucos anos mais tarde, ela já residente na cidade do Rio de Janeiro, ela foi membro também da primeira Assembleia Espiritual Local dos Baha'is do Rio de Janeiro. Apoiou, no ano seguinte, a formação da Assembleia de São Paulo. Ela viu a formação das primeiras Assembleias Nacionais, e quando da formação da Assembleia Espiritual Nacional do Brasil, que aconteceu no Rizwan de 1961, as Mãos da Causa enviaram um representante dentre eles, e foi a Mão da Causa, o senhor Ali Furutan, e Dona Leonora participou daquela primeira convenção, onde se elegeu a Instituição Nacional do Brasil. Como mencionado, Dona Leonora era também esperantista, assim como foi Martha Ruth. Aliás, muitos dos primeiros Baha'is eram esperantistas, incluindo a Lídia Zamenhof, que foi filha do fundador, ou criador do Esperanto. E Dona Leonora chegou ao Brasil, como mencionado, no dia 1º de fevereiro de 1921. Ficou poucos dias na cidade do Rio de Janeiro, foi para Santos se encontrar com Ângelo Guido Gnocchi, que era um dos teosofistas que havia escrito a Martha Ruth, pedindo a vinda de alguém para poder ensiná-los. E, através de Guido, Leonora soube da realização, há poucas semanas depois da realização no Rio de Janeiro, do 6º Congresso Brasileiro de Esperanto. E ela animou-se, se inscreveu para falar naquele congresso e viajou sozinha para o Rio de Janeiro. E lá proferiu sua palestra dentro da programação do 6º Congresso, e ao final o presidente, muito feliz, então discursou dizendo que estava provado, com o fato de Dona Leonora, uma estrangeira no Brasil, ter proferido uma palestra em Esperanto, que o Esperanto realmente tinha um grande futuro no mundo. Houve uma publicação do próprio Congresso, uma revista, na qual se fez menção a esta palestra de Leonora Stirling Roosevelt. E Dona Leonora diz então que o diário, o Jornal do Rio de Janeiro, publicou então uma matéria sobre a palestra que ela fez no 6º Congresso Brasileiro de Esperanto. Incluiu uma fotografia de Abdu'l-Bahá, além da fotografia dela mesma. Ela aproveitou que estava no Rio de Janeiro, ainda faziam pouco menos de 3 meses que ela estava no Brasil, e ela ofereceu também uma palestra aos amigos da Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro. Ela disse que os amigos foram muito simpáticos, muito corteses com ela, apesar de que ela sente que o português dela ainda não estava à altura, mas ela tinha aqueles livretos que haviam sido traduzidos pelos teosofistas de Santos, e ela compartilhou então com os amigos. Também no ano seguinte, de 1922, houve grandes celebrações em todo o Brasil do primeiro centenário da independência do país. E Dona Leonora também se inscreveu para fazer uma apresentação.
Havia um congresso específico dentro do conjunto das celebrações relacionado com a educação. Foi o primeiro congresso brasileiro de proteção à criança, à infância, e Dona Leonora lá apresentou um trabalho intitulado As Ideias Educativas de um Instrutor Persa. E isso consta dos anais da celebração do primeiro centenário da independência do Brasil, e agora justamente estamos celebrando o centenário da chegada de Dona Leonora ao nosso país e ao nosso continente, mas no próximo ano se celebrará o segundo centenário da independência do país, e bem poderíamos recordar aquela publicação de Dona Leonora sobre as ideias educadoras de um instrutor persa, que continua em vigor e que permanecerá influenciando os destinos não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Leonora foi designada como conselheira continental no ano de 1973, serviu nessa instituição até o final de sua vida, no ano de 1980, tendo viajado a diferentes países do continente, se reunindo com as Assembleias Nacionais e orientando um exército de membros do corpo auxiliar que a ajudavam em desincumbir-se de sua enorme tarefa como conselheira continental. Ela continuou com os serviços de tradução até seus últimos momentos, e o último trabalho traduzido por ela foi a Epístola do Fogo, realizado ainda quando ela se encontrava em seus últimos meses de vida na Bahia. Ao se despedir desse plano terreno, ela gravou uma mensagem em áudio dirigida às mulheres que estavam reunidas na primeira Conferência Latino-Americana da Mulher, que se realizava justamente naqueles dias de seu passamento lá na cidade de Brasília. E ao falecer em 17 de outubro de 1980, coincidiu justamente com o momento em que sua mensagem estava sendo ouvida na cidade de Brasília. Alguns amigos participantes daquela conferência tiveram a oportunidade de vir para o seu funeral na cidade da Bahia, que hoje se torna não só o local de seu descanso, mas um local de visitação e de recordação deste vasto legado que ela deixou para os barrais do Brasil e para os barrais da América do Sul. E assim, todos nós temos uma imensa dívida de gratidão à senhora Leonora Armstrong, a mãe espiritual do Brasil e da América do Sul. E assim, a senhora Leonora Stirling Rose Apple Armstrong permanecerá para sempre como uma estrela brilhante no céu, no firmamento de todas as futuras gerações. Deixou um legado inestimável que todos nós seguramente trabalharemos para ser dignos de sua memória, prestando um tributo a ela hoje e sempre. Numa tocha imortal. É isso, amados de Deus. Espero que tenham gostado, que se sintam inspirados ao serviço, que sejam irrestritos como o vento e incendeiam os corações do povo. Alá, Pá!